Olá, hoje eu vim trazer para você uma palavra diferente da que você está acostumado a ouvir aqui. Hoje eu venho compartilhar um texto bíblico e uma reflexão que vai mexer com você aí dentro do seu coração, aí em sua mente. Hoje eu não elaborei um roteiro, como geralmente eu não elaboro, mas aqui eu senti em meu coração para trazer uma mensagem para o seu coração. Então, preste atenção nisso. No livro de Isaías, na Bíblia Sagrada, capítulo 55, os versículos 8 até o versículo 9, diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Esse texto ele fala muito sobre a nossa realidade. Ele fala muito sobre o nosso dia a dia. Melhorou a iluminação. Olha como é importante a gente ler a palavra de Deus, porque a Bíblia ela pode nos ensinar muito se soubermos retirar lições do que está escrito. Observe essa montanha aqui, ó. Você está vendo este monte? Esta montanha, ela esconde um tesouro ali por detrás dela. E você sabe que tesouro é esse? Esse é o tesouro que eu e você não conseguimos ver. E sabe por que nós não vemos esse tesouro? Porque ele está escondido ali atrás da montanha. E somente uma pessoa é capaz de ver o que está escondido atrás daquela montanha. Não é eu, não é você. É apenas Deus. E essa montanha aqui, preste atenção nela. Esta montanha aqui, ela significa o nosso futuro. Ela significa os nossos sonhos. Ela significa as coisas que eu e você queremos conquistar. A nossa casa própria, a construção da nossa família, a realização de nossos sonhos nas áreas profissionais, a busca por uma pessoa para compartilhar a nossa vida, a busca por aquela estabilidade financeira em um concurso público, o sonho de abrir uma empresa, sabe? A busca por uma cura para uma doença, a busca por uma ascensão financeira e tantos outros sonhos, tantos outros desejos que a gente tem. Essa montanha, eu vou deixar ela aqui, porque ela significa o que a gente mais quer nesta vida. E aí a reflexão que eu trago para você hoje, a reflexão que eu trago para mim é o seguinte: nós estamos indo em busca dos nossos sonhos com ou sem a orientação de Deus. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz, no livro de Isaías, diz que assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim como os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os meus e os seus pensamentos, assim também os caminhos de Deus são mais altos e mais elevados do que os nossos caminhos. Você sabe o que isso significa? Significa que Deus, Ele é o único que sabe o que está por detrás daquela montanha.
eu e você não sabemos. Nós não temos como mensurar se as coisas que eu e você queremos, do jeito que a gente pede, é exatamente do jeito que Deus tem pra gente. Se você tem pedido algo a Deus, se você tem buscado e desejado alguma coisa e isso não tem acontecido, algumas razões existem para isso. E a primeira razão é, pode ser que você e eu não estejamos prontos, ou seja, maduros espiritualmente para receber aquilo que nós temos pedido para Deus. O segundo ponto é que pode ser que eu e você estejamos pedindo algo apenas para o nosso desfrute, apenas para os nossos deleites, apenas para contemplar e para esbanjar com o nosso ego. Não são pedidos que vão beneficiar as pessoas, que vão servir como uma mola propulsora de bênçãos na vida das outras pessoas. A gente precisa ser como um copo debaixo da mão de Deus, e essa mão é a torneira de Deus, onde Ele derrama a sua água e essa água nos enche e transborda para a vida de outras pessoas. A gente não pode buscar as bênçãos do Senhor apenas para nós. Deus é próspero, Deus é abundante. Eu e você precisamos nos lembrar de que o que a gente quer, os nossos sonhos, os nossos pedidos, eles são limitados. A gente precisa entender que as bênçãos de Deus, elas são maiores do que tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pede. E a gente tem que entender também que quando o Senhor diz não para algo que a gente pede, ou quando Ele diz espere, ou quando Ele não nos entrega aquilo que a gente está pedindo, isso significa apenas que Ele sabe exatamente o que está por detrás das montanhas. E Ele pode não nos dar, porque Ele é o único que enxerga além do que eu e você podemos ver. Então, o que eu quero que fique guardado no seu coração é que eu e você precisamos agradecer e desenvolver a paciência. Nem tudo que a gente quer vamos receber no tempo em que nós estamos pedindo. E nem todas as coisas que a gente pede, Deus nos dará. Porque Deus nos ama. Ele cuida da gente. Ele sabe se aquilo que eu e você estamos pedindo fará bem para as nossas vidas. E se não fizer, Ele não vai nos entregar. Aquele emprego que você quer, a empresa que você quer abrir, a pessoa que você quer para viver a sua vida, se as coisas não estão dando certo, se as coisas não estão indo, pare para pensar se você está alinhado com os planos de Deus. Pode ser que você apenas não esteja preparado espiritualmente, maduro para receber as bênçãos dele, o que você tem pedido, o que você tem buscado. Então é preciso ter paciência, é preciso sentar na cadeirinha da escola da vida e estudar, e esperar. Reflita sobre isso. Eu e você não sabemos o que está por detrás das montanhas, mas o nosso Deus sabe o que está por detrás. E se aquilo que nós estamos pedindo, Ele não está nos entregando, Ele sabe o porquê. Então não insista. Coloque o seu coração diante do Deus que habita dentro do seu coração e peça para que Ele possa te conduzir. Eu costumo orar e costumo dizer a Deus o seguinte: Deus, as portas que eu tenho buscado são as portas que eu quero. Mas, se as coisas que eu quero não vêm de ti, ou não estão alinhadas com os teus propósitos para mim, com o que tu quer para mim, feche
todas essas portas, inclusive as que eu quero, mas as portas que tu tens para mim, pode escancarar, pode abrir. E tudo bem, Deus, se eu me entristecer, tudo bem se eu ficar down por conta disso, tudo bem se eu ficar para baixo por conta disso. Não tem nenhum problema, faça a tua vontade. E quando eu não quiser obedecer, que o Senhor possa pegar aqui, ó, no meu cangote e me levar para onde o Senhor quer. Não tem nem problema, tem nenhum problema. Pode deixar eu chorar, pode deixar eu me espernear, não tô nem aí. O que eu quero é que o Senhor me conduza pelo caminho que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? Porque no fim das contas, o caminho da disciplina, o caminho do Senhor é o caminho da vida, é o caminho que nos protege. E o pai, uma mãe, tudo que eles querem para o filho é o bem. E quando o filho, que é de menor, pede para dirigir o carro ou pilotar uma moto, e o pai e a mãe o proíbem, não o deixam fazer isso, é por amor, porque o pai e a mãe sabem que se derem a chave de uma moto ou de um carro para um menino que é de menor, que não tem noção dos riscos, ele vai sofrer um acidente, pode se machucar muito feio ou pode morrer. Então, por amor, o pai diz não, a mãe diz não. E o nosso Deus, o nosso Pai dos pais, ele faz a mesma coisa com a gente, porque ele sabe novamente o que está por detrás das montanhas. Ele conhece as pessoas que estão ali, ele conhece as intenções e nós não. Então sorria, agradeça e descanse. Desenvolva paciência, porque o nosso Deus é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele pode fazer tudo. Preste atenção numa coisa, Deus pode fazer isso aqui, ó, simbolicamente, estalar o dedo e transformar a minha e a sua realidade de vida. Mas para isso a gente tem que ter paciência e confiar no processo. Tá bom? Reflita sobre isso. Essa é uma mensagem que geralmente eu não trago aqui, mas é para você refletir, é para você pensar, é para você analisar como estão as suas emoções, as minhas e as suas ansiedades. Quando a gente percebe que Deus está conduzindo as nossas vidas, sabe o que acontece? O nosso coração fica em paz. E eu desejo que o seu coração encontre paz. Paz. Antes de tomar uma decisão e antes de iniciar um projeto, experimente orar, experimente rezar, experimente falar com o Deus que habita em seu coração. Experimente apresentar o seu projeto e os seus planos a Ele. E espere alguns dias, 2, 3, 5, uma semana. Espere Ele direcionar. Diga assim, Deus, olha, eu estou pensando em abrir uma empresa. Deus, eu estou pensando em iniciar um relacionamento. Deus, eu estou pensando em fechar uma parceria com essa pessoa. O que é que você acha? Eu vou por esse caminho? Eu não vou? Me mostre. Se o Senhor estiver de acordo com o que eu estou pedindo, abra todos os caminhos, abra todas as portas. Mas se o Senhor não estiver de acordo, feche tudo. Cara, vai com fé, faz isso. Vai com fé, pode fazer isso. Deus vai direcionar você, cara. Deus vai direcionar você, moça. Confie nele, se agarre nele. Deus não erra nunca. Ele é o nosso Pai. Para de querer fazer as coisas do teu jeito. Aglaí, para de querer fazer as coisas do seu jeito, cara. Tu vai só se ferrar. Eu senti no meu coração trazer isso aqui, esta palavra. Pensa sobre isso, tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você e a sua família e as suas decisões. Que você possa chamar Ele para o centro das suas decisões. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre esta reflexão. Compartilha isto. Compartilha esta mensagem que é forte, que é maravilhosa para uma pessoa que você ama, uma pessoa que precisa ouvir isso. Tá bom? Um beijo no seu coração e aquele abraço. Que Deus abençoe a sua vida.